Olá, pessoal. Hoje a nossa coluna de História do Cristianismo, ela é também uma homenagem a um profeta brasileiro, porque nós conhecemos os profetas da Bíblia e às vezes achamos que só em Judá, em Israel, teve profetas. Mas nós também tivemos profetas brasileiros que entenderam e abraçaram a fé na pessoa de Jesus e dedicaram as suas vidas pela luta profética, em prol da justiça, em prol dos direitos humanos, em prol da democracia também. E hoje, dia 9 de fevereiro, se você está assistindo a estreia, completa 10 anos do falecimento desse grande profeta brasileiro. Você sabe quem é? Provavelmente a maioria das pessoas não sabe quem é a pessoa que eu estou falando. Vou apresentar a você nesse vídeo. Só antes, vou lhe fazer um convite, caso você queira aprofundar os seus conhecimentos em Novo Testamento, venha fazer conosco a pós-graduação livre em Novo Testamento. É só se tornar membro do canal no plano Café Master. Você tem acesso a esse e a todos os benefícios do canal. Bom, em 1930 nasceu em Campinas, cidade do interior de São Paulo, um homem chamado João Dias de Araújo. Esse nome ele ganha em homenagem ao avô, que foi um missionário que levou a igreja presbiteriana ao estado do Mato Grosso. João Dias de Araújo nasceu em 1930 e ao longo da sua vida se tornaria um grande profeta brasileiro que viveu um momento muito intenso da história contemporânea do Brasil e mesmo assim manteve-se fiel à sua fé e lutou com todas as possibilidades que ele tinha em prol dos direitos humanos, em prol da democracia. Quando ele tinha 15 anos de idade, se mudou junto com a sua família para a cidade de Caetité, na Bahia, onde viveu uma parte da sua vida, e em 1949, quando ele tinha 19 anos, resolveu que se dedicaria à teologia porque ele queria ser pastor. E nessa data de 1949, foi novamente para a cidade de Campinas, onde estudou no Seminário Presbiteriano de Campinas. Logo depois fez uma pós-graduação no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, um importante centro de formação teológica, até os dias de hoje continua sendo, e o João Dias foi para Princeton, logo assim que terminou o seu seminário, fazer uma pós-graduação naquela importante instituição. E um outro dado também importante da sua passagem em Princeton é que lá ele conheceu Richard Shaw, um importante teólogo que passou pelo Brasil, viveu algum tempo no Brasil e que foi também um incansável lutador em prol da democracia. Participou do UCEB, que é a União Cristã dos Estudantes do Brasil, e ele desenvolve nesse instituto estudos bíblicos, devocionais nacionais, encontros com estudantes cristãos e faz um trabalho também interessante pelo período em que ele passa na UCEB. Na década de 50, ele pastoreou uma cidade no interior da Bahia, onde ele fundou um instituto bíblico naquela localidade com o pastor James Wright. O James Wright também, assim como Richard Shaw, era um pastor e teólogo estadunidense que viveu muito tempo no Brasil como um trabalho missionário, e o James Wright também era um grande defensor dos direitos humanos, foi muito reconhecido, respeitado e, por outro lado, perseguido por causa da sua atuação em prol dos direitos humanos, e o João Dias de Araújo o conheceu e trabalhou com ele durante alguns anos. Vale lembrar que na década de 50 já é um primeiro momento da Guerra Fria, né? Começa no final da Segunda Guerra Mundial, tem o seu auge na década de 60, na década de 70, mas já ali na década de 50 começam os primeiros movimentos
e as primeiras tensões geradas pela Guerra Fria. Na década de 1960, o João Dias de Araújo se mudou para o Recife, onde também desenvolveu um trabalho docente no seminário daquela cidade, trabalhou em algumas disciplinas teológicas, como teologia sistemática, como história da filosofia, como ética cristã, também uma temática importante da sua carreira. E em 1962, e você deve gravar essa data com muita clareza, 1962, o João Dias de Araújo propõe no seu trabalho teológico que a Igreja Protestante brasileira deveria desenvolver uma teologia que não fosse meramente uma teologia importada da Europa ou importada dos Estados Unidos. Por melhor ou pior que essa teologia pudesse ser, o que está em questão para ele não é a qualidade dessa teologia, ele reconhece que dos Estados Unidos, que da Europa vieram boas teologias, mas a grande questão para ele é que devemos desenvolver uma teologia que seja tipicamente brasileira, uma teologia que acompanhe aos moldes da realidade de Brasil, especialmente naquela época, 1962, o Brasil vivia uma forte tensão entre os militares que queriam impedir o governo de João Goulart, que foi considerado comunista, mesmo sem ser. João Goulart era um estancieiro do Rio Grande do Sul, era uma pessoa que tinha grandes fazendas no Rio Grande do Sul, mas que propõe a reforma agrária e, com isso, sofre muita oposição por parte dos militares, por parte de setores mais conservadores da sociedade brasileira. E o João Dias, naquele período, sugere a criação, o desenvolvimento de uma teologia que não seja importada, mas uma teologia contextualizada com a realidade específica do Brasil. E 1962 também é uma data muito importante, porque é nesse ano que acontece a Conferência do Nordeste, a histórica Conferência do Nordeste, que tem como tema Cristo e o processo revolucionário brasileiro. Se você não sabe o que foi a Conferência do Nordeste, se você deseja um vídeo sobre a Conferência do Nordeste, escreva logo aqui embaixo nos comentários as palavras-chave Conferência do Nordeste, que eu faço um vídeo contando sobre esse importante episódio da Igreja no Brasil, esse episódio profético da Igreja no Brasil, que infelizmente não teve os desdobramentos que deveria ter tido. E o João Dias participa da Conferência do Nordeste e faz uma palestra com o tema O Conteúdo Revolucionário do Ensino de Jesus sobre o Reino de Deus. E na sua palestra, o João Dias de Araújo faz uma denúncia muito séria de que a Igreja no Brasil, ela tem, naquela época, claro, e hoje também caberia essa mesma crítica, de que ela apoia e aprova sistemas econômicos opressores e tem se calado diante da injustiça que esses mesmos sistemas têm produzido contra as classes trabalhadoras. Essa foi uma denúncia muito clara do João Dias de Araújo no seu tempo, na Conferência do Nordeste em 1962, e é uma crítica ainda bastante pertinente para o nosso tempo. Ele se dedicou a uma ação social da Igreja, à reflexão sobre os direitos humanos, sobre a democracia, e depois do golpe militar de 1964, claro, o João Dias passou a ser perseguido pela sua própria igreja, foi acusado de marxista e chegou até a ser preso. E é interessante pensar como muitas denominações no Brasil denunciavam os seus próprios pastores, seus próprios membros para o governo militar, denunciando eles como comunistas, como marxistas, e muitas vezes só porque pregavam a democracia, pregavam os direitos humanos
e pregavam a ação social voltada às pessoas mais pobres e lutavam contra a injustiça social. Aliás, nós poderíamos também fazer um vídeo sobre isso. Se te interessar, escreva nos comentários a igreja durante a ditadura, que a gente vai pensar numa temática sobre essa, ainda mais nesse ano de 2024, que completa 60 anos do golpe militar de 1964. O João Dias de Araújo também é o compositor de um hino belíssimo chamado O que Estou Fazendo Se Sou Cristão, que é uma reflexão sobre a realidade do Brasil, sobre a exclusão de muitas pessoas que viviam à margem. E se você não conhece esse hino, você deve procurá-lo. Aqui mesmo no YouTube tem ele disponível para você conhecer a riqueza teológica desse hino, a riqueza musical, a riqueza poética e profética desse hino composto pelo João Dias de Araújo. Vale muito a pena você conhecê-lo. Esse hino data de 1967, que é o momento mais tenso do regime militar no Brasil, né? Entre 67 a 79, o período de ferro, como é conhecido aquele período trágico da história recente do Brasil. Em 1978, João Dias ajudou a organizar a Igreja Presbiteriana Unida em resposta à perseguição da qual ele foi vítima da Igreja Presbiteriana tradicional, né? E ele se desliga dessa igreja junto com outras pessoas pelos mesmos motivos e ajuda a fundar a Igreja Presbiteriana Unida, que era uma voz de resistência às perseguições sofridas durante o período da ditadura e a postura daquela igreja durante a ditadura militar. Foi pastor também em Feira de Santana, na Bahia, entre 1984 a 1994, além de ter participado de uma série de iniciativas ecumênicas com o próprio Papa João Paulo II, participou do Conselho Mundial de Igrejas, participou do CONIC, que é o órgão ecumênico no Brasil, participou do CLAI, que é o Conselho da América Latina de Evangelização, de Reflexão, né? O Conselho Latino-Americano de Igrejas, que pensava na evangelização, no envolvimento pastoral da América Latina, e ele foi uma voz ecumênica muito importante e engajada nessas causas. E ele faleceu no dia 9 de fevereiro do ano de 2014, aos 84 anos de idade, e agora completamos exatamente 10 anos do seu falecimento, esse que é um nome profético da Igreja brasileira, que infelizmente não é lembrado, não tem o devido reconhecimento que deveria ter, mas esse canal também está aqui para resgatar esses nomes e esses episódios importantes da história do cristianismo. E se você gostou de conhecer uma breve apresentação da história de João Dias de Araújo, não se esqueça de curtir esse vídeo e não se esqueça também de compartilhá-lo com os seus contatos, que em breve voltaremos aqui com mais Café com Teologia. Eu te espero lá.